Escuta, tem alguém te ligando, te convidando para trocar a custódia dos teus ativos? Algum banco, alguma corretora? Pois é, isso está acontecendo de maneira muito frequente ultimamente, né? E aí, nessa semana, me ligou o Itaú, me fazendo esse convite. Eu sou correntista do Itaú já há bastante tempo e me ligaram para tentar fazer com que eu comece a operar ações e opções pelo bancão. Isso está muito curioso, né? Porque eu tenho recebido ligações de outras corretoras também. Eu não sei você se está acontecendo isso com você. Esse pessoal arruma os nossos dados, né? Muitas vezes de sites que nós fazemos alguma inscrição ali para ter acesso a algum produto, alguma tabela, né? Esse negócio de tabela de dividendos, tal, por aí, eles pegam os nossos dados e aí ficam nessa competição para ver quem que rouba cliente dos outros. Mas o que aconteceu essa semana, nessa ligação do Itaú, foi interessante, porque me deu uma ideia de como o Itaú ainda está encarando o mercado de opções. E é nisso que nós vamos conversar hoje, tá? É isso que nós vamos conversar hoje. De quebra, nós vamos inserir um pouco de conceito. Conceito que nós precisamos ter no mercado de opções. Então, fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu nessa minha ligação do Banco Itaú. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções. Essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. Pois então hoje nós vamos conversar sobre conceitos e pegando um gancho nessa história de uma ligação do Banco Itaú que eu recebi. O que está acontecendo realmente é uma briga muito ferrenha entre bancos e corretoras na busca dos clientes. Todo mundo quer gente operando ações, opções, fundos imobiliários pela tua instituição. E isso deve ter muito a ver com essa brecha que a XP está dando. Existiram alguns problemas com a XP, não é difícil da gente ver notícias sobre pessoas que perderam dinheiro operando pela XP. Quer ver? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Se a gente olhar aqui no Google, né, e escrever aqui, ó, cliente processa XP. Dá uma olhada aqui na quantidade de coisa que vem negativa em relação a XP. XP investigada, XP golpes, processo contra a XP, né? E tem muita notícia realmente. Olha aqui, ó, Metrópolis. Investidores processam XP por prejuízos milionários. Esse aqui deu muita repercussão, né? Aquela apresentadora, Márcia Goldsmith aqui, ela está processando a XP por prejuízos financeiros, enfim. Esse tipo de coisa que está sendo muito divulgado por alguns influenciadores, né? Todo mundo pegando esse hype aqui, talvez esteja abrindo margem, né, para que outras corretoras façam o movimento. Tá, mas o nosso foco não é esse não, tá? Falar sobre essa história aí, sobre essa relação corretora-cliente, né? Principalmente essas corretoras que têm assessores de investimento. Se você quiser que eu fale especificamente desse assunto, como que eu lido com essa situação, deixa o teu comentário aqui que eu faço um vídeo para a gente trocar alguma experiência nesse assunto. O que nós vamos falar então é sobre essa ligação que o Itaú fez para mim, me convidando para começar a operar pelo Itaú. Primeiro me ligou uma assessora, né, que já tem um contato comigo pelo WhatsApp há algum tempo, me ligou, né, tentando marcar uma reunião que ela colocaria o especialista da mesa para falar comigo. Eu falei, poxa, interessante, né? A gente nunca sabe tudo. Nós estamos sempre abertos a aprender algo novo, ainda mais falando com um especialista. E nós marcamos essa reunião. E no meio do bate-papo, eu achei interessante até, porque o modelo do Itaú não está atrelado a essa história de que a remuneração do assessor é em cima do produto que ele te vende, né? O produto que você compra. E sim, a remuneração dele é fixa, ele não ganha comissão. Isso para tentar blindar essa história de conflito de interesse que está tendo aí com os assessores. Ok, eu achei interessante isso. E aí logo, né, eu entrei no gancho das opções. Afinal de contas é o que nos interessa, né?
operar opções. Eu gosto de operar opções. Eu opero opções muito frequentemente. E eu perguntei, como que está a maturidade do sistema que faz o gerenciamento de risco? Nós podemos operar opções longas ou existe alguma trava de meses? O sistema entende travas? Se eu tiver travado ali com opções, o sistema entende? Eu consigo montar strangle, eu consigo montar straddle, como é que está isso? O sistema entende que eu estou travado por uma opção que não tem o mesmo vencimento? Eu consigo montar uma THL? E aí ele me disse o seguinte, olha, o sistema do Itaú é o seguinte, compras estão liberadas, ok, e vendas você tem que alocar garantias. Falei, bom, até aí sem novidade, Falei, mas existe algum detalhe nessas garantias que nós temos que alocar? O sistema entende, por exemplo, uma montagem de um strangle, venda de call e put ao mesmo tempo? E aí ele me diz o seguinte, falei, olha, para você vender put, você tem que ter a compra de um papel, a compra do mesmo papel. Você só pode vender put se você alocar a compra do papel como garantia. Falei, não, peraí. Você está falando call, Eu conversando com o especialista, tá? Você está falando call, Para venda de call, a gente aloca papel, é isso? Não, é put mesmo. Para venda de put, você tem que alocar o ativo em garantia. Aí bugou minha cabeça, amigo. Aí não. Aí me ajuda, E eu ainda forcei a barra mais um pouco, mas você tem certeza que é isso? Para a gente operar venda de put, eu tenho que comprar a mesma quantidade em ações e colocar essas ações como garantia? Ele falou, é exatamente isso, porque o banco é muito conservador. Puxa, aí eu desanimei por completo. Encerrei a reunião, dizendo que a gente não conseguiria trabalhar juntos, porque eu não me imagino alocando esse tipo de garantias para operar vendas, vendas de opções. Isso não faz sentido. E é isso que tem que fazer sentido na tua cabeça. Quais as garantias nós devemos alocar? Como ter as garantias corretas para cada tipo de operação que a gente vai fazer? E é isso que nós vamos conversar agora, tá? Eu vou colocar o gráfico aqui e nós vamos discutir porque é um absurdo essa história de você alocar papel como garantia para a venda de put. Olha só como não faz o menor sentido. O exemplo que nós vamos usar é esse aqui na CSN, tá? E aí nós vamos imaginar alguém que estava procurando venda de put nesse papel. Tá? Então o papel veio, descansou e aqui respeitou esse fundo, fez um novo topo, respeitou esse fundo e aqui poderia estar se configurando uma tendência de alta, Continuando aqui, desafiando esse topo. O papel recuou e nessa ocasião aqui alguém poderia estar imaginando, bom, se isso aqui for uma tendência de alta, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender uma put aqui, por volta de R$16, perto aqui de R$16. Ok, por quê? Porque eu acho que esse fundo aqui vai ser respeitado. Então eu vendo uma put aqui de R$16, esse papel deve trabalhar acima dessa linha, essa minha put vira pó. Porém, o que nós precisamos ter em mente é que se esse papel fura essa linha e começa a trabalhar abaixo aqui dos R$16, essa put aqui vai dar exercício. E você precisa ter, então, o dinheiro para assumir essa compra. Então, vamos falar de 1.000 para ficar fácil. Então, se você vendeu 1.000 puts aqui, você está comprometendo, em 16, você está comprometendo R$16.000. É um compromisso que você assume de comprar aqui R$16.000 de CSN no vencimento, caso o papel esteja operando abaixo. Bom, e aí o Itaú exige que você, então, compre o papel aqui, tá? E coloque essa compra de papel como garantia. Tá? Vamos imaginar que você comprou em R$16, tá? Então você pega lá 1.000 CSN, que valem R$16.000, e faz a tua garantia dessa compra. Mas olha só que coisa bizarra, porque esse papel
caiu, né? Esse papel caiu ao longo do tempo. E quando chega aqui, ó, vamos travar ele aqui em 15, aqui, ó. Quando chega aqui em 15 reais, o que está acontecendo? A garantia que você tinha alocado aqui, que valia 16 mil reais, já não vale mais 16 mil reais, vale 15 mil reais. Esse papel caiu. Esse papel agora está trabalhando abaixo disso. Tá? Nesse caso aqui, olha lá, 14,96, vamos botar aqui 15 para ficar bem explícito aqui. Olha aqui tua garantia. A tua garantia, que já foi de 16 mil reais, nesse momento não é mais de 16 mil reais. É de 15 mil reais. Você tem que arrumar R$1.000 em alguma outra fonte para você assumir o teu risco aqui dos 16. Se esse papel continua caindo mais, que é o que acontece com ele, olha aqui, ó, nós já estamos falando em 13 reais. Tá? Então você tinha uma garantia de 16 mil, nesse momento ela virou uma garantia de 13 mil. Você está 3 mil descoberto, então não faz sentido nenhum colocar papel como garantia de venda de put. Para você não se confundir, entenda este conceito que se chama notional. O notional da operação é aquilo que você precisa ter como garantia para comprar todo o papel que você precisa. Então, nesse caso nosso aqui, o notional seria de 16 mil reais. E aí, faça o seguinte, para você nunca ter problema. Aqui no Quero Taxa, nós sempre indicamos operações cobertas. Não se deve operar opções de forma descoberta. Então, se você vai vender 1.000 CSNs numa put de strike 16, tenha 16 mil reais numa renda fixa. E a garantia que você tem que alocar é essa garantia em dinheiro. Porque mesmo se o papel cai, né, conforme esse exemplo que a gente fez, o teu lastro, né, a tua garantia de 16 mil se mantém. O papel está valendo 13, você está levando prejuízo. Mas você não quebra, porque você tem os 16 mil reais nesse nosso exemplo para aplicar. Já quando é venda de call, não adianta você alocar dinheiro, tá? Você tem que alocar papel. Porque o papel pode explodir, pode estourar e valorizar aí 20% em um mês. Pode, não pode? Claro que pode. E nenhuma renda fixa vai te remunerar 20% ao mês. Então, o ideal para fazermos alocação de garantia é na venda de put, dinheiro. Na venda de call, ação, a mesma ação. Aí sim, a mesma ação na mesma quantidade que você vendeu a call. Mas, Juliano, eu tenho pouco dinheiro, eu preciso usar as minhas ações que eu tenho como garantia, porque daí eu tenho mais lastro, né? A corretora permite que eu venda mais put. Ok, mas saiba que se o mercado cair como um todo, assim como foi na crise sanitária de 2020, se o mercado cair como um todo, toda a tua garantia que está em ações vai cair também. E se isso chegar próximo, o que a corretora faz com você? Ela te zera. Tá? E aí você vai ter problema com a tua corretora. Então, se você aloca a garantia de ações, eu faço isso também. Mas o que eu comprometo dessa minha garantia, né, da minha carteira de ações, é pouco. 20%, né, 30% no máximo. Então, se eu tenho lá 100 mil de ações, eu posso vender opções, mas eu vendo ali um notional de 30 mil reais. Porque mesmo se oscilar, né, é muito improvável uma queda no mercado que vai cair 70%. Então aloque bem as tuas garantias. Seja sempre consciente. Se vendeu put, tenha dinheiro. Se vendeu call, tenha ações. Trabalhe sempre travado. Tá? Trabalhe sempre travado. Porque evita muito problema. Estude. Gerencie suas garantias de maneira muito consciente. Porque o mercado, né, os bancos aí, algumas corretoras, ainda não conseguem entender exatamente esse processo de gerenciamento de capital para garantias com opções.
Isso depende ainda muito da gente, depende muito ainda do investidor de opções. Pessoal, bons trades, bons estudos, muito boa sorte e um forte abraço.